Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Naqueles que são os primeiros 100 dias de um recente governo minoritário, um governo chamado Governo da AD, liderado pelo PSD, em coligação com o CDS, obviamente muitas coisas foram faladas naquilo que foi o chamado debate do Estado da Nação. Bom, isto é interessante quando olhamos para a nação como um todo. Mas aparentemente os governantes e os governos continuam a olhar para a nação Portugal como um território fatiado, onde parte desse território necessita de mais atenção do que a outra parte. E, meus amigos, em 2024 há de facto um Portugal esquecido. Há de facto um Portugal que fica para segundo plano. Há de facto um Portugal que não interessa a Lisboa. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Vamos a alguns dos factos. Bom, tirando aquilo que muitos consideram de facto uma artimanha eleitoralista relativamente às SCUTs, liderado pelo PS e coadjuvado pelo Chega, a verdade é que o interior continua a ficar num segundo plano. As medidas para fixação de jovens no interior continuam a não existir. Os serviços públicos, por exemplo, continuam a estar um pouco aquém, ou bastante aquém daquilo que seriam necessários. E o que dizer, mesmo em determinadas situações onde existem as infraestruturas, digamos, hospitais e escolas, não há os profissionais que façam essas infraestruturas funcionar. É caso para dizer que, de facto, Portugal está inclinado e está inclinado para as praias. O que é que encontramos nas praias? Os nossos ricos turistas. Continuamos a apostar na monocultura do turismo e não estamos a ter atenção com uma coisa, que é que já nem no turismo se consegue mão de obra para os bons dos turistas que ganham bem lá fora virem cá passar as suas ricas férias, enquanto os nossos filhos e netos vão lá para fora. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é alguém que tem feito um percurso de já 4 anos deste programa. Recordo-me dos primeiros programas que fizemos ali no estúdio 7. Creio que uma das primeiras saídas foi quando fomos até lá acima conversar contigo. Estávamos sentados numa pedra, fizemos lá uns planos fantásticos enquanto falávamos de interior. O nosso convidado é o Nuno Pereira. Nós conhecemos o Nuno enquanto o porta-voz da Mavin, que tem a ver, que são as vítimas dos incêndios de Midões e não só. Nuno, muito boa noite, obrigado por estares aqui. Deixa-me começar, e já vamos analisar outras questões do interior. Deixa-me começar por aquilo que eu achei que eventualmente seria um bom primeiro passo, e recordo-me de te ouvir queixar bastante esta situação, que foi agora o PS propor, portanto, a anulação, o acabar com as SCUTs. Isso muda alguma coisa? Vai mudar alguma coisa? As obras já acabaram? Como é que está essa situação? Antes de mais, boa noite. Portanto, isso é um facto que há anos que se fala, não é? Precisamente a questão da interioridade e de outros locais também, o caso até do próprio Algarve, que também tem SCUT. Essas obras, estamos a falar de obras que já foram pagas pela União Europeia, portanto, o máximo que o povo português devia fazer era pagar a sua manutenção. O que acontece é que todos continuamos a pagar portagens. E era importante saber quando é que vamos realmente deixar de pagar portagens, porque nós continuamos a pagar portagens. E isso é que realmente não é justo. Independentemente de ser o partido A ou B, é importante que acabem rapidamente essas portagens por todo o país. Tudo que é SCUTs deveria terminar. Claro que depois estamos a falar também politicamente de uma questão de uma coligação negativa. Portanto, foi proposto pelo Partido Socialista, que teve
não sei quantos anos que podia ter feito isso e não fez. Pelo próprio líder do Ministério que tutelava eventualmente Exatamente. até essa situação. Era o mesmo que tutelava quer as estradas, quer a questão da habitação, quer a questão de muitos fatores que se falado mais nos últimos anos e que são preocupantes no nosso país. Mas o que é facto, e isso é que é importante, é que ainda hoje continuamos com as portagens. Portanto, foi ruído, falou-se, não sei se irá avançar, era importante que avançasse, até porque é um bocado lamentável nós, por exemplo, chegarmos às zonas de fronteira e virmos as pessoas que vêm de fora, imigrantes e até estrangeiros que vêm, e chegarem ali e não terem um método de pagamento. Porque o que é chato nas scooters é um método de pagamento, porque paga-se mais hoje em dia em multas, através das finanças, depois de penhorarem até os ordenados das pessoas, do que a própria taxa que é da scooter, porque ela é uma taxa muito complicada de pagar, porque aquilo depois recebe-se, outras pessoas não recebem, a matrícula mudou, a pessoa vendeu o carro. Portanto, é um complicómetro que foi colocado há muitos anos, não faz sentido, porque eu não vejo para fazer muito dinheiro. Muito dinheiro. E eu não vejo isso em mais lado nenhum, pelo menos da Europa, não vejo isso em lado nenhum, um sistema daqueles a funcionar daquela maneira. Nuno, será que as pessoas têm a noção que se fizerem, por exemplo, um Lisboa, como eu fiz várias vezes, um Lisboa-Madrid ou um Lisboa-Barcelona, pagam mais pela utilização das autoestradas do lado de Portugal do que de Lisboa para Madrid, ou se seguirem até Saragossa, Barcelona? É assim, paga-se mais em Portugal do que em Espanha, isso é certo, porque Espanha é realmente um país onde se pode andar e poucas portagens já, por exemplo. Para passar para Madrid tem uma pelo túnel, mas tem uma estrada alternativa. Porque há essa questão. E em boas condições. Exatamente, é que em Espanha colocam portagens quando existem estradas alternativas de boas condições. Exatamente. Pronto. Realmente, depois temos outros países também, por exemplo, a França também tem muitas portagens. A Itália tem um sistema mais modesto, porque também circula mais. Mas Portugal, mas já viste a dimensão? Portugal, à proporção, é o país onde se cobra mais portagens na Europa. E caras, porque depois são caras, e depois não é só isso. É a questão, nós temos quase portagens, muitas vezes, de 20 e 20 km. Ora, é mais equipamentos que temos que gastar, mais pessoas e mais máquinas que têm que estar a trabalhar. Portanto, o custo é muito superior para cobrar uma portagem que, se calhar, resolvia-se com um selo para quem circula nas autoestradas, que é uma coisa simples que utilizam, por exemplo, na Suíça. Ou seja, há várias alternativas. Eu acho que o problema de Portugal tem sido sempre o complicar as coisas. Em vez de criarem uma solução fácil, onde nós sabemos que temos que pagar impostos. Portanto, nós, para termos infraestruturas, temos que as pagar, para elas terem manutenção. O que acontece é que em Portugal pagam-se os impostos para as manutenções não são feitas e depois ainda lhe põem mais outros impostos em cima, como é o caso do imposto automóvel, que só existe em Portugal, não é? Olha, Nuno, eu comecei logo pela escuta, porque uma das questões que nós temos falado muitas vezes quando tu vens cá ter connosco tem a ver, de facto, com as acessibilidades, porque eu conheço pessoas, famílias, que não se importavam de viver mais no interior e trabalhar, então, em cidades mais litorais ou mais a meio caminho. A questão é que as pessoas continuam a queixar-se que muitas dessas estradas, apesar de se pagar, nem sequer em condições depois estão. Há essa questão. Portanto, há estradas onde ainda por cima pagamos portagem e depois não estão em condições ou andam constantemente em obras e as pessoas acabam por não tirar o proveito dessas infraestruturas. Ou seja, temos duas situações. A questão, principalmente para quem trabalha, não devia pagar portagens, porque já é um bem para o país estar a trabalhar e ter que se mobilizar. Exato. E depois ainda tem que estar a pagar. E depois já há as condições. E depois já há o caso, quando eu costumo falar ali mais da nossa região, que estamos ali quase num triângulo, entre Coimbra, Guarda e Viseu, onde nem sequer temos autoestradas nem vias rápidas. Portanto, morrem constantemente pessoas nas estradas, infelizmente. Ainda por cima em choques frontais ou em questões da estrada não estar bem sinalizada, tem a ver tudo com as condições, portanto, porque nós não temos estradas em condições. Continuamos sem ter um acesso que atravesse o maciço central para o lado da Covilhã, portanto é das ligações mais antigas, já há 30 e tal anos que se fala fazer uma ligação que liga a zona de Coimbra à Covilhã e nunca se conseguiu fazer, quando nós vemos por todo lado que através de túneis ou de obras de arte que se conseguem fazer boas acessibilidades. E se tiver que se fazer uma autoestrada e que se tenha que pagar alguma portagem, que se faça. E se tem um custo, que se faça. O que acontece é que nós pagamos portagens para sair lá, mas lá não temos condições. Portanto, e continua-se a gastar dinheiro, e à parte disso eu vou falar no IC6 737, que tinha a ver com uma resolução de uma série de problemas que temos ali de acessibilidades entre o tal miolo ali do nosso país, não é? Coimbra, Guarda, Viseu, Covilhã, que temos esse problema. Essas estradas estão anunciadas e faladas há muitos anos e nunca se avançou.
Inclusive foi dito que, através dos concursos do 5G, que essa verba seria para acabar uma parte do IC6. O dinheiro do 5G já foi, o Estado já o recebeu, ninguém sabe onde é que está o dinheiro, ou seja, o Estado deve saber, mas cá fora ninguém sabe, e a estrada continua toda no mesmo sítio, parada há 20 anos, ou 15 anos, mais ou menos. Portanto, esse é o grande problema, é que o dinheiro gasta-se e as obras não aparecem. Olha, Nuno, nós quando estamos a conversar contigo, tu és tanto alguém que nasceu naquela zona, cresceu naquela zona, estudou naquela zona, tens as tuas empresas também naquela zona, a tua família naquela zona, ou seja, tu consegues ver, digamos, o chamado quadro geral. Nós estamos recentemente, creio que este governo já anunciou o alta velocidade Lisboa-Porto. Mas alguns dizem que seria, se calhar, mais rentável e melhor economicamente para Portugal e para as suas empresas se o alta velocidade fosse Lisboa-Madrid. Sim, e eu vou dizer uma coisa, eu tenho, se calhar, uma visão melhor também da nossa região, porque também estou fora, portanto, também estamos lá, na nossa região, no interior, mas também estamos fora. E isso também faz com que consigamos ver as diferenças. Tens negócios vezes, também fora da... Porque é assim, nem tudo é mau no interior. Não. Nós temos uma qualidade de vida que é invejável para muitas pessoas que vivem no litoral, não é? Portanto, temos coisas boas e más. O que é lamentável é quando existem meios para se fazerem as coisas, quando existe dinheiro, condições técnicas, e não se faz. Em detrimento de se fazerem 2 e 3 autoestradas, às vezes, umas ao lado das outras, que depois nenhuma funciona. Que existem várias no nosso país que ficaram paradas. Então e o alta velocidade? Até porque o alta velocidade. Tu tens muitos negócios. Sim, o alta velocidade é importantíssimo, principalmente para os transportes de mercadorias. O que acontece é que estamos sempre a gastar mais dinheiro só porque vem dinheiro da União Europeia e temos que gastar aquele dinheiro. E depois não repensamos e percebemos o que é que acontece. Fala-se em plataformas logísticas em Portugal junto da fronteira. O que acontece é que os espanhóis já têm plataformas logísticas do lado de lá. E o combustível do lado de lá é 20 cêntimos mais barato. Portanto, logo aí, tudo que é transportes ferroviários e rodoviários ficam logo mais baratos do lado de lá. Portanto, temos logo aqui um problema de competição e a zona de fronteiras está a ser esvaziado porque os portugueses estão a ir trabalhar para o lado de Espanha porque ganha-se mais e o combustível é mais barato. E depois fazer uma infraestrutura dessas cria outro problema, que é assim, as pessoas vão circular por cima de nós. E até, inclusive, vão colocar a dizer que gastaram 1.000 milhões de euros no interior para fazer o transporte de alta velocidade. Mas não ficou lá nada. Tirando a altura das obras que as pessoas andam lá a trabalhar e ficam lá a comer e a dormir, nós não ficamos com nada, ficamos com o deserto. E isso tem que ser repensado, o que é que a alta velocidade nos interessa, e depois juntar isso, por exemplo, ao novo aeroporto. Se querem fazer um novo aeroporto em Lisboa e querem ter uma alta velocidade Lisboa-Porto, não faz sentido ter as duas coisas. Porquê? Um aeroporto de Lisboa a Porto está a 1 hora de distância a nível de transporte de alta velocidade. Ou se faz uma coisa ou então outra. Então o aeroporto de Lisboa já não faz sentido ser em Lisboa e ser deslocado numa zona mais intermédia. E é óbvio que Lisboa-Madrid é importantíssimo, até porque se as pessoas perceberem as ligações de Madrid ou de Espanha, são feitas a ligarem as capitais de províncias, portanto, numa horizontal. E nós, em Portugal, fazemos sempre na zona do litoral. Portanto, ou seja, nós não estamos abertos... Está bem que Madrid também é no centro... É no centro do país, mas é assim... de Espanha, não é? Mas a primeira, e só não é para contrariar-te, e somos amigos, até temos o mesmo nome, mas a primeira grande ligação de alta velocidade foi Valência-Madrid, e Barcelona-Madrid não é propriamente a direito. É também assim. Também, é? Sim. Ou seja, eles ligaram, conforme estás, as capitais de província. Temos muitas cidades importantes no interior que desenvolveram na mesma. O caso de Valladolid, o caso de Zaragoza, Sevilha está no interior. Portanto, isso não pode ser uma desculpa. Quando se fala em ter um aeroporto em Beja e que não é viável, não é desculpa, porque colocávamos lá um comboio rápido e se calhar resolvíamos o problema e já não precisávamos fazer um aeroporto. Portanto, o que acontece aqui é que o que se nota em Portugal e o que tem acontecido nos últimos anos é que o importante é gastar o dinheiro que vem de Bruxelas. Pronto, vem dinheiro, temos que o gastar. E começamos já a alocar dinheiro para aqui e para acolá. E depois... Mas, Nuno, eu já te ouvi dizer e vi um documento teu que foi enviado para a Comissão Europeia onde dizias que o dinheiro não era todo executado. Não, nem aparece. Ou seja, ele é executado contabilisticamente, mas depois é, muitas das vezes... entregue para outros orçamentos, para os orçamentos do Estado, para pagar, por exemplo, aos centros de emprego,
para pagar a muitos outros serviços que depois extras que aparecem, e isso é a tal contabilidade que nós não conhecemos e que depois só passado alguns anos é que vimos a saber que afinal aquele dinheiro que veio para fazer a obra tal, no caso dos incêndios, os 400 milhões que se fala que vieram para os incêndios, foram executados para aí 200. Os outros 200 milhões ainda ninguém sabe onde é que foi. Ou foram contratadas obras ou empreitadas que nunca avançaram e o dinheiro gastou-se. Só para dizer a Bruxelas que se gastou. Mas na prática ele não foi aplicado no terreno. Muito bem. Nuno, vamos então dar agora, e começamos pelos transportes, porque a ligação acaba por ser, as acessibilidades acabam por ser importantes. Quando falamos do interior, uma das áreas que eu sei que tu tens um carinho muito especial tem a ver com a agricultura. A última vez que cá estiveste, recordo que já na própria agricultura também tinhas dificuldade em ter mão de obra e que muitas vezes até para escoar o próprio produto tinhas que encontrar ou ultrapassar determinado tipo de adversidades. Como é que está essa? Sim, continua na mesma. Portanto, além das acessibilidades que têm a ver com o escoamento do produto e tudo mais, temos a questão da mão de obra. Portanto, a questão da mão de obra que existe em Portugal, temos pessoas que podiam estar a trabalhar, que podiam ser deslocalizadas do litoral que está subcarregado e que as pessoas não têm condição de vida, porque as pessoas gastam, antes de começar a trabalhar, já têm 700, 800 euros em cima, em rendas, em água, luz, transportes, e, portanto, com um ordenado que hoje em dia em Portugal ainda é um ordenado baixo, não têm condições de vida. E se calhar no interior conseguiria ter-se isso, bastava que o Estado retirasse uma parte da verba alocada para a habitação, em vez de construir mais prédios nas zonas de grande dimensão, nas zonas rurais, adquirir casas e dar uma renda baixa a essas famílias que queiram ir trabalhar. Porque temos muito emprego, ele está a ser, entre aspas, camuflado com muita imigração que tem vindo, principalmente que entrou para Odmira, mas que, entanto, está a ramificar-se pelo país. Portanto, não é fácil, não é difícil hoje em dia passarmos em qualquer terra pequena já e vermos normalmente indianos ou do Bangladesh. Algarve. Não é? Pronto, mas aí já é um caso que tem muito emprego. Mas mesmo povoações pequenas, onde já se vê, não é mal nenhum, coitados, eles andam à procura não é isso que eu estou a dizer. Conforme os portugueses vão para fora emigrar, eles vieram à procura de uma oportunidade, são muitas das vezes usados em trabalhos sazonais, o que é bom, por um lado, para o empregador é bom, mas para eles é mau que não conseguem uma estabilidade, e depois são deixados ao seu destino e começa a ser complicado essa questão, por isso é que acontece depois aparecerem lotações de casas com muita gente, porque se houvesse essa rede a nível do país distribuído de haver habitação para as pessoas que querem trabalhar, eu acho que seria mais fácil para a agricultura, porque nós temos que perceber que o nosso país, e qualquer país europeu, não vai viver nos próximos anos sem ter agricultura própria, com produção própria, porque o que vem de fora vem em condições que ninguém sabe o que é que se está a passar lá, e basta existir uma guerra ou qualquer coisa e portanto, o produto já não chega. E depois, cada vez mais, que se defende a questão da pegada ecológica, portanto, de tudo o que é feito. Um produto não pode ter o mesmo custo. Uma batata que vem da África do Sul não pode ter o mesmo preço do que tem a que é produzida em Portugal, porque ela andou não sei quantos milhares de quilómetros. Mas isso parece quase uma anedota, porque a União Europeia, a CE, começa por impor-nos ou limitar as cotas de pesca, de produção e tal, e não sei quanto, não é? E nós temos que mandar vir dos países que têm cota maior, não é? Mas agora tem uma agenda diferente e somos nós confrontados com o custo de um produto que vem de outro sítio que podia ser muito bem feito. Acho que a solução está, produzido em Portugal, primeiro, educar as pessoas a comer. Portanto, nós temos que nos habituar que nós temos que descer, nós portugueses, no geral, descer o nosso nível de vida a nível de alimentação para que todo o mundo possa ter acesso à alimentação. As pessoas não têm noção do que é que se passa nos outros continentes, não é? Isso é muito importante. E depois também temos que ter a noção que, se não formos nós a produzir os nossos produtos, não podemos ter qualidade. E as doenças, o combate às doenças, o combate ao Sistema Nacional de Saúde, nós, para ajudarmos o Sistema Nacional de Saúde, temos que consumir produtos sãos. Portanto, e se não fizermos isso, além da água, porque a agricultura, embora as pessoas não percebam isso, mas a agricultura fixa muita água, porque atrás da agricultura está a floresta e, portanto, há uma manutenção do território, não é? Porque, conforme falámos na altura, não existem cabras em todo lado para limpar as florestas, têm que ser as pessoas. Portanto, e é muito importante que isso seja tudo feito num todo, porque só para as pessoas perceberem, 50% da água em Portugal potável vem do maciço central. A água que vem para Lisboa, ela dá a volta,
vem pelo Rio Zezer, depois vem para o Tejo, a outra vai pelo Mondego, e mesmo lá em cima, na zona que vai para o Douro, muito dele vem dali da Serra de Salamanca, que desce... Então foste tu que uma vez aqui sentado disseste e que tal a ideia de nós começarmos a cobrar umas portagens. malandro? Por exemplo, se colocarem taxas na água, nós ficaríamos Sim, mas riquíssimos. seria legítimo. Não Seria é? legítimo. Porque a água é de todos, mas é assim, se ela vai dali, se nós temos que ir para um lado, põem portagens. Se queremos eletricidade, temos que pagar porque vem não sei de onde. Então, se nós começarmos a proteger a nossa água que sai dali, nós ficávamos riquíssimos, porque a maior parte da água que vai para o país sai do maciço central. Bom, terminamos assim o programa, porque senão não conseguimos pagar a água nos próximos anos. Olha, Nuno, outra questão relativamente ao interior, que desenvolveu muito nas últimas 2 décadas, provavelmente, é o turismo e a restauração. Também são setores onde tu sentes que, de facto, a mão de obra ainda é necessária e tem dificuldade. É necessária ainda mais na restauração e na hotelaria. Porquê? Porque aí a imigração que nós temos em Portugal, e lá está a questão de às vezes também ter uma qualificação da imigração, não consegue ir para essas áreas. Portanto, não é fácil colocar, sei lá, um imigrante indiano ou de Bangladesh ou de outro país a trabalhar. Inglês. É assim, ou inglês. O que tem acontecido, é engraçado, portanto, isto é muito engraçado como a movimentação das pessoas e a questão do bem-estar é importante cada vez mais na vida das pessoas. Tem havido muito cidadão brasileiro com famílias inteiras a virem para o interior, para a hotelaria, para a restauração, o que é muito importante. Para mim, continua a faltar a questão da habitação, porque era importante as pessoas virem e terem um apoio, pelo menos numa fase inicial, da habitação, mas para todos, para os que vêm e para os que já lá estão. Porque o que acontece em Portugal é que é assim, fala-se muito em mandar pessoas para o interior, ajudar a ter condições as pessoas irem para o interior, e esquecem-se os que lá estão. Só que, entretanto, os que lá estão, 20% ou 30% vão saindo todos os anos para emigrar para a Suíça, para a França, para a Alemanha. Não, primeiro temos que segurar os que estão lá, porque os que estão lá estão habituados, têm as suas condições, os métodos de trabalho, estão na agricultura, estão na pastorícia. Os que vêm já não vêm para esses setores, já vêm para setores de serviços, para a restauração, para a hotelaria. Ou, portanto, nós, ao importarmos, entre aspas, pessoas que não estão habituadas, vamos começar a deixar de ter esses produtos endógenos, que é o muito importante do turismo. O nosso turismo está a crescer muito, o interior está a crescer muito, cada vez há mais gente a ir. Facto desta questão das pessoas quererem conhecer e também da promoção que tem sido feita. Pronto, é muito importante também o trabalho que tem sido feito. Eu não concordo às vezes com se gastar tanto em algumas coisas, mas eu costumo dizer, o que interessa é que se faça. Mas era muito importante ajudar-se as pessoas que estão lá, porque é muito importante o turista ir e, por exemplo, ver um rebanho de ovelhas, ver como é que se faz o queijo, ver a produção do pão. Faz parte. Ou seja, e se nós não ajudarmos essas pessoas a ficarem lá, a manterem-se, porque não é viável, hoje em dia não é viável ter essas produções, se não os ajudarmos a estar lá, o turista também vai ver o quê? Casas, pedras, Olha, eu rios. recordo-me de um par de viagens que eu fiz na Turquia e na Grécia, onde existia, de facto, uma simbiose, uma interação entre muito desse artesanato gastronómico ou cultural e depois as grandes zonas ou as grandes atrações turísticas. Ou seja, eu vou a uma determinada cidade que tem lá uma descoberta arqueológica importante, mas logo lá na zona há todo esse tipo de produtos endógenos, como tu dizes, que se calhar só ali é que os encontram. Isso tem que ser feito e promovido de uma maneira para as pessoas irem, verem, descobrirem. Mas falta-nos mão de obra qualificada, principalmente. E depois é outro problema. Nós temos já em algumas pequenas cidades de média dimensão politécnicos, escolas profissionais que até dão formação nessa área, mas neste momento estão a formar para mandar pessoas para o estrangeiro. Ora, isso não pode ser. Não é justo que nós estamos aqui a gastar dinheiro, porque os impostos são de todos. Estamos a formar os nossos filhos, estão ali a estudar, para depois os mandar embora e depois temos que importar outros. Não, então há aqui alguma coisa que não está bem. Eu sei que não é justo, mas eu coloco isso um pouco na liberdade que qualquer pessoa tem para decidir o seu futuro. Tu já viste como é que as coisas estão aqui? Corretamente, porque tem a ver com Estás a falar da habitação. No outro dia vi uma reportagem de um rapaz que foi para a Holanda. E nos 6 meses seguintes já tinha casa própria. Lá está, para além de emprego. Mas porquê é que nós não conseguimos fixar essas pessoas? Porque nós não lhes pagamos bem, não lhes damos condições. Se nós, em vez de estarmos a gastar, vamos imaginar, 500 euros por aluno, todos os meses a pagar, isto multiplicado por milhares de pessoas, dá muita gente. Porquê é que não damos 100 euros aos que não são, que não estão cá, e porquê é que os que estão cá não lhe damos mais no vencimento? Porque também não é justo. Por exemplo, os ordenados mínimos estão sempre a subir, e a pessoa que trabalha há 20 anos
passado 10 anos está a ganhar o ordenado mínimo. E o que vai começar a trabalhar vai na mesma ganhar o ordenado mínimo. Porque não valorizamos quem não trabalha. Não se empurra o ordenado médio. Porque exatamente. Porque isto Está tinha que cada ser vez feito... mais o mínimo próximo do médio. Isso depois não é justo. E o que é que acontece? Muitas destas pessoas, quando começam a ver, então eu sei fazer isto, sei fazer aquilo, ganho o mesmo que o rapaz que começou agora, ou rapariga, não é? E depois queixamos da produtividade. Não há produtividade. Eu vou emigrar. Ou seja, e é isso que nós temos que fixar os nossos talentos, entre aspas, pessoas que trabalham, principalmente que trabalham aquelas profissões que há pouca, fixá-los e tem que haver uma compensação. O Estado tem que compensá-los. Isto quase que dava para passar já para as escolas e para os rankings, mas ainda assim quero mencionar aqui a questão da habitação e também dos serviços públicos. Porque também é verdade que já existem infraestruturas de serviços públicos, mas eu mencionei a falta dos profissionais para que aquelas... Vai bater no mesmo sítio, ou seja, nós em Portugal não formamos médicos porque as universidades têm notas tão altas que há muito, eu não sei quantos serão, mas há milhares de alunos que não entram na Universidade de Medicina porque não têm uma média alta. E para onde é que esses alunos vão? Alguns mudam, vão para a enfermagem, vão para outras áreas e muitos vão estudar principalmente para a Espanha. Também vão para a França, para o Reino Unido, mas para a Espanha. Se formos à Universidade de Salamanca, se formos a Badajoz... Estão lá a tirar medicina, não é? Milhares de portugueses estão a tirar medicina. Essas pessoas que foram para lá até já estão revoltadas com o próprio país. Porquê? Porque não nos deixaram entrar na universidade em Portugal, onde seria mais fácil. Tiveram que ir para fora. Essas pessoas não voltam. Isso não significa que em Espanha estão a ensinar melhor ou pior, pior medicina. Eu conheço pessoas que se formaram, por exemplo, em Salamanca e que hoje em dia são os melhores médicos no Hospital do Porto ou de Lisboa porque depois, pelas notas e pelo mérito, eram muito bons. Porque a nota não quer dizer que um aluno bom pode passar... A questão é a nota de acesso, não é? O problema é as notas de acesso. Ou seja, eu acho que não devia ser impossibilitado a ninguém o acesso à universidade, mesmo em medicina. E depois na medicina tinha que haver, realmente, saber quem é que é bom em cada área. Claro. Porquê? Porque nós neste momento estamos a mandar, por exemplo, muitos enfermeiros para o Reino Unido, portugueses que são formados em enfermagem, vão para o Reino Unido, anos para cá, porque ganham 4, 5, 6 mil euros, dão-lhe casa, se tiverem filhos lá, dão 2 meses. E são muito respeitados. E depois lá eles têm uma questão que é, conforme o trabalho que vão executando, vão fazendo processos de aprendizagem e vão-lhe fazendo testes e saber, olha, este pode fazer um pouco mais. Além de enfermagem, já consegue fazer, sei lá, anestesia ou outra coisa qualquer. Ou seja, constantemente estão a profissionalizá-los. E isso não está a acontecer em Portugal. Ou se acontece, é muito pouco, é residual. E por isso é que nós temos infraestruturas, como estava a dizer, temos hospitais, mas depois falta-nos o principal, que é quem trabalha lá. Depois temos o problema com o privado. E isso também é um setor... Em que sentido? Temos o problema do privado que também faz concorrência, ou seja, muitas vezes nós vamos ao centro de saúde, e o médico não está cá e não sei o quê, mas se for ali à clínica, ele está lá, vai lá e ele passa a requisição. Isso tem que acabar, tem que de uma vez por todas... Exclusividade. Exclusividade e não só. Numa terra pequena, onde exista um centro de saúde público e exista um hospital privado, tem que se arranjar maneira para que tenhamos só uma infraestrutura, porque só temos um custo. Se um tem raio-x e o outro tem outro equipamento, vamos colocar tudo no mesmo e pagamos o que tiver que ser, acorda-se o valor, ao hospital privado, olha, faz o serviço de serviço público e acabou-se. E cada consulta é X, é isto e aquilo. Porque se não temos médicos no privado e no público, em terras pequenas, isso nota-se muito a diferença. Porquê? O serviço público depois está fechado e as pessoas vão para o privado. E isso tem que ser feito caso a caso, porque o país não é igual, em todos os sítios não é igual. O Algarve está cheio de hospitais privados. Porquê é que depois temos o serviço tão mal no Algarve a nível de público? E há filas e filas e filas. Porque os hospitais privados estão lá para ganhar dinheiro. Então tem que se arranjar ali uma maneira para que não existam nas mesmas cidades 3 hospitais e haver Mas eu entendo que estejam lá... Eu, se tivesse negócio na saúde privada... Eu percebo. Lá onde estão os ingleses todos, os camões, peço desculpa pela utilização desta palavra a brincar, os camões todos com dinheiro que podem pagar e querem pagar. Aliás, o turismo no Algarve tem a ver muito com isso, porque eles têm que ter uma estabilidade que, se houver algum problema, têm saúde em condições. E por isso é que muitos vêm para o Algarve. Porque sabem que se acontecer alguma coisa, têm bons serviços. Okay. Ora, então como é que temos bons serviços no Algarve, privados, e não conseguimos ter no público? Se os médicos muitas vezes são os mesmos. Exatamente. Olha, Nuno, e deixa-me colocar-te aqui uma outra questão que tem precisamente a ver com isto,
que é o facto de estarem ou de existirem, de facto, estas necessidades, quase que colide com olharmos para o ranking das escolas que saiu recentemente, ver as escolas daquela zona tão bem qualificadas e classificadas e, no entanto, é um deserto a fixação de jovens no interior. Lá está, ou seja, nós temos bons recursos, não é? Vou dar o caso de Viseu, portanto, tendo as melhores escolas, porque tem um ensino um pouco diferente, tem que se perceber aquela escola principalmente, porque os professores e os alunos têm uma motivação, lá está, mas depois aqueles alunos, muitos deles não ficam lá, vão para fora. E é isto que faz parte da fixação e desenvolvimento do território num todo, porque o país, ficando desequilibrado, nunca pode ser um bom país. E depois também temos outras escolas que acabam por ficar com más notas, não é, nos exames nacionais, porque os melhores vão embora para as que estão em Coimbra ou para as que estão em Viseu, porque saem porque os pais querem sempre o melhor. E o melhor, infelizmente, é sair. E não devia ser isso. Devia-se lutar para que todos tenham mais condições. Hoje em dia, como falámos já, terem com a internet, com toda a informação que é possível, consegue estudar em qualquer parte do país. Isso acho que é uma realidade. No outro dia, creio que um cirurgião em Pequim conseguiu operar alguém numa capital qualquer europeia, creio eu. Próprias universidades portuguesas que fazem a África do Sul, há muitas ligações a fazerem permuta de experiências. E a própria cirurgia à distância, não é? E é isso que falta no nosso país. O que está a faltar no nosso país é trabalhar em conjunto. Nós nunca fomos muito bons a trabalhar em conjunto, como são os chineses ou outro tipo de países que são mais cooperativos. Nunca é o coletivo que preocupa, é mais... É mais individualismo. E na questão das escolas, nós, se partilharmos os serviços, se partilharmos os professores a nível dos que são bons, dos que são menos bons, subir o patamar, nós conseguiríamos ter uma educação mais equilibrada. O que acontece é que, se calhar, eu vou dar um exemplo, em Montalegre estão a dar uma matéria, e em Lolé estão a dar outra, e se calhar noutra terra qualquer, em Tábua, Oliveira do Hospital, estão a dar outra. E o exame nacional é igual para todos. E o problema no ensino tem a ver com isso. Primeiro, definir parâmetros para que todos estejam a aprender o mesmo, saibam o que é para o que é que estão. E depois, claro, vão pelas escolas profissionais, outros vão para os politécnicos, cada um vai depois para a área que gosta. Mas a nível do ensino geral, não é fácil conseguir fazer uma classificação equilibrada se cada professor dá a sua matéria à sua maneira. Tem que se ver mais para que todos consigam ter o mesmo tipo de conhecimento, pelo menos nas camadas mais jovens. Muito bem. Olha, desculpa. Não, força. E ter boas condições, porque nós continuamos a ter escolas, principalmente no interior, e as grandes áreas metropolitanas também, escolas que são uma desgraça, não têm condições, não têm casas de banhos em condições, chove dentro das salas, não tem aquecimento no inverno. Não tem professores de certas disciplinas, se for preciso, o ano todo. Agora, com a questão dos telemóveis, vai ser muito difícil que também começam a proibir as crianças dos telemóveis. Portanto, está a haver uma revolução, uma evolução dentro do Mas a questão do telemóvel vai ser mais difícil. Porque é que consideras mais difícil? Porque, deixa-me dar-te um exemplo de um país que é muitas vezes utilizado como um bom modelo na grande maioria das suas medidas, seja em que setor for. A Suécia está a recuar na digitalização no sentido em que prefere que os jovens passem menos tempo agarrados aos telemóveis. Isso é correto, mas depois temos que perceber o que é da nossa realidade. É que assim, nós não podemos proibir a um jovem que não pode usar o telemóvel quando depois assim estamos-lhe a pedir o telemóvel para ir fazer uma conta ou para ir fazer outra coisa qualquer. Ou seja, o ensino na Suécia é totalmente diferente. Eles fazem muitos trabalhos manuais quando é na pré-primária, ou seja, para não estarem dependentes tanto das tecnologias. E depois temos outra coisa, é que nós chegamos a uma escola e vemos a pessoa da entrada da recepção, se calhar está ao telemóvel e as pessoas estão a entrar. Tic, tic, tic. Os professores, no intervalo, estão ao telemóvel. E depois vai ser o aluno, olha, tu não podes estar com o telemóvel. Okay. Há questões de bullying, há miúdos que lhe batem uns entre outros e não sei o quê. O telemóvel é bom nessas situações, porque a criança pega e liga ao pai ou à mãe, ai, estão-me a bater, estão-me a fazer isso. Se não vê o telemóvel, não há prova, nem ninguém sabe. Ou seja, e a Suécia está a fazer a recuar, mas tem uma coisa, está tudo a ser vigiado por câmaras. Ou seja, tudo o que se passa em todo lado, eles sabem. Portanto, isso pode ser possível, é possível, mas temos que ver é depois o resto, que é proteger as crianças. Não estou a dizer que há uma medida na Suécia, que resolva os problemas todos. Estamos todos a falar numa questão de tentar resolver.
E a Suécia, a maior parte das escolas, não tem vedações, as nossas têm. Não tem, nem eles levam os livros para casa, deixam lá no cacifo. Um jornal, em muitos países, nós pegamos no jornal e tem lá uma Para caixinha pôr, para nós colocarmos a moeda. Exatamente. Não é? Se calhar, não quer dizer que seja em todo lado, mas alguns sítios, se calhar colocavam lá o jornal e a pessoa estaria à espera para tirar o jornal, tirava as moedas e levava tudo. Exato. Portanto, tem que saber, e essa educação começa na base. Claro. E é isso que nos falta a nós, porque isto chama-se cultura, e a cultura tem que ser trabalhada, tem que se investir cada vez mais, dar dinheiro à cultura, aculturar o nosso país é importantíssimo. Muito bem. Olha, Nuno, vamos para a questão dos incêndios. Estamos a chegar, e mesmo o dia em que estamos a gravar é de facto um dia de mais calor, com temperaturas elevadíssimas. Olhando para a questão dos incêndios, tu vês mais meios, vês mais cuidado? Como é que está essa situação? E depois já lá vamos às vítimas até de 2017. É assim, o que acontece é um pouco tudo o que tivemos a falar. Portanto, nós temos de ter presença de pessoas no território. Para podermos combater o terreno, precisamos os incêndios no terreno, precisamos ter bombeiros e autoridades e tudo, uma série e pessoas, não é? E o que acontece é que cada vez são menos bombeiros, cada vez é menos gente a querer meter-se à frente do fogo, a combatê-lo, cada vez é mais gente a mandar, porque cada vez formam mais quadros para a proteção civil, mas é tudo para estar no escritório e no gabinete, ou andam de jipe para trás e para a frente, mas para combater, coitado, é o bombeiro. Eu acho que continua e o mesmo erro é assim. Primeiro, o investimento na agricultura e na floresta e ocupar o território. Porque se houver com a ocupação, é meio caminho andado para não existirem incêndios. Vem a limpeza, um maior cuidado, uma maior atenção. Explicar às pessoas, vocês estiverem aqui o incêndio, vão perder dinheiro. Porque toda a gente perde. E até ajuda na detecção ainda mais As cedo. pessoas vêm, antigamente eu lembro-me que se houvesse um incêndio, se apanhássemos a pessoa lá, estava coitado. Pois. E matavam lá a pessoa, praticamente. Pois. Porque se apanhassem uma pessoa que deitasse um incêndio, era um problema. Claro. Hoje em dia não, está tudo a fugir, eu não quero saber de nada, nem quero ver. Ou seja, e esse estigma tem que ser combatido com o quê? Pessoas no território. E depois dar ferramentas aos bombeiros. É importantíssimo que os bombeiros estejam no terreno e dar-lhes meios. Não é chegar ali e criou-se aquele estigma de que, género, quanto mais arder, mais o bombeiro recebe. Não, isso não pode ser. O bombeiro tem que estar ali e devia ser ao contrário. Quanto menos arder no território dele, mais ele recebe. Pois. Que é para quê? Para o próprio bombeiro, inverso, mesmo quando não está a trabalhar, está atento, porque eles sabem muito mais de qualquer outra pessoa. E veem movimentos, espera aí, está ali um movimento estranho, deixa-me ir ver. E alertar. A prevenção. Portanto, os países nórdicos fazem mais isso, alertar. Veem algum movimento e alertam. Nós cá, às vezes, viramos um bocado a cara para o lado. Portanto, o que falta é isso, é a prevenção e é meios. E não são os helicópteros que vão resolver nunca os incêndios. Os helicópteros servem para, em sítios difíceis, em última instância, combater os incêndios. Mas os incêndios são combatidos no terreno. E é o que está a faltar e continua a faltar em Portugal, é isso. E é esta descoordenação. Porque é muita gente a dar ordens, portanto, ninguém sabe quem é que se entende. O Ciresp continua sem funcionar em condições, mas continua-se a adjudicar equipamentos de Ciresp, portanto, nunca mais se resolve esse problema. Ninguém se entende em quem é que chefia e depois continuamos a ter este problema, que é gastar muito aonde não se deve. Eu dou exemplo, recentemente cada município criou um centro municipal de proteção civil, gastaram em média 500 mil euros em cada sítio, que é um pavilhão, só para ter ali centralizada a proteção civil. Então, mas espera aí, a proteção civil, se já existem os bombeiros em cada sítio, porque é que a proteção civil não ficava no quartel dos bombeiros? Para que é que foram gastar 500 mil euros? Esses 500 mil euros dava para comprar carros de bombeiros, para contratar mais pessoas, para dar equipamentos, porque os equipamentos também são importantes para as pessoas enfrentarem os incêndios. Ou seja, anda tudo ao contrário, é só gastar dinheiro porque saiu uma medida e toca a gastar o dinheiro, mas depois falta o resto. E as pessoas cada vez mais também já não estão para se meterem à frente do fogo e ficarem lá. Portanto, eu acho que deve ser conversado com os bombeiros, com a proteção civil, com as pessoas, andar constantemente a incentivá-las a limpar, mas também tem que se lhe pagar para isso. Porque limpar hoje em dia é muito caro. Daqui a pouco já te vou perguntar sobre o governo atual, mas relativamente ao governo anterior, na época dos incêndios, sentiste alguma diferença? Houve algum contacto? Houve alguma tentativa de ter mais meios preparados? Helicópteros. Ou seja, a tentativa foi sempre contratar mais helicópteros, porque é mais fácil contratar helicópteros e, aparentemente, com os helicópteros parece que se resolve os incêndios. Mas não. Estás a falar dos famosos Kamov, não é? Dos Kamov, entretanto, até se contrataram alguns que iria ser para
para as Forças Armadas, que acho que ainda não chegaram, ainda não estão em funcionamento. Portanto, o que aconteceu foi isso. Houve realmente uma mudança de cada vez mais pressionar a população a limpar aqueles prazos. Essa foi uma medida boa. Falta o resto, que é, por exemplo, nos mais idosos ou nas pessoas mais desfavorecidas, como é que as pessoas vão limpar um terreno de 1000 metros quadrados quando gastam 1000 euros e eles não têm sequer 100 euros para os comprimidos. Mas lá está. A medida é boa, mas é uma medida punitiva. Eu lembro-me de tu dizer, se calhar, funcionava melhor se, em vez de estarmos a passar multas às pessoas, pudéssemos usar esses 500 mil que foi utilizado para os galpões ou lá o que é da Proteção Civil e dar às populações que limpassem os seus terrenos. Eu, por exemplo, tenho já transmiti a algumas pessoas isso. Uma ideia muito simples, por exemplo, nos territórios mais assim, que têm mais floresta, como é que poderiam resolver o problema. Vamos imaginar que uma junta de freguesia tem 2000 euros para gastar em limpezas. Em vez de contratar empresas que chegam ali e cortam tudo e mais alguma coisa, cortam o bom e o mau, e esses 2000 euros chegavam ali e imaginemos que eles tinham 4 pastores naquela freguesia e davam 500 euros a cada um. Olha, dou-te 500 euros e tu limpas aquele território e vais lá com os animais. A ti dou-te 500 euros e limpas aquele território, é da tua responsabilidade. Dividiam aquilo, era dinheiro que estavam a dar às pessoas, elas andavam lá todas contentes porque era mais um incentivo, andavam a dar alimento aos animais e não precisavam andar com máquinas, com combustível, contratar isto e aquilo. Agora, isto não é fácil depois também porque a legislação também não... Entramos aqui no... Nós às vezes falamos, os ajustes diretos têm que se ter muito cuidado. Isto era um ajuste direto. Claro. Mas tem que ser legislado por pessoas que percebam. O problema é que as pessoas chegam ali, dão o dinheiro e eles que se desenrasquem. Houve um ajuste direto recente para helicópteros. Acho que do INEM ou lá o que é. Pois, isso é outro problema. É outra história. Olha, Nuno, nos incêndios de 2017, não só os de Pedrógão, mas os de outubro de 2017, houve uma imagem que acabou por ficar no nosso triste imaginário, que é Marcelo Rebelo de Sousa abraçado a um senhor, não sei se está sentado no seu carro ou lá o que é, o senhor a chorar. O senhor, entretanto, já não está no meio de nós, entre nós. Marcelo continua. E creio que, inclusive, esse nosso concidadão partiu sem sequer ver a sua situação resolvida. Muitos. Eu conheço dezenas, não vou para as centenas porque não os conheço todos, de casos de pessoas que nunca receberam nada. E já morreram, e entretanto os processos pararam, e outros foram gastos de dinheiro e não cuidaram das pessoas, porque aqui houve uma atrapalhação enorme. E culpo muito, na altura, a CCDR. A CCDR foi culpada no nosso processo. Enquanto Pedrógão teve a ver mais com o Instituto, era diferente. Ali foi a CCDR. E os próprios municípios têm alguma culpa, porque deviam ter reivindicaram algumas coisas, mas quiseram tratar cada um do seu concidadão conforme, politicamente, é o que eu costumo dizer, era. Se ele é meu amigo, tudo bem. Se vier cá pedir, tudo bem. Se não vier, fica ali esquecido. E trataram de assuntos que foi fazer casas para pessoas que nunca foram para lá morar. Há casas que foram feitas e nunca foram para lá morar. Deviam ter percebido o que é que se passava, se a pessoa queria ir para lá, se não queria, se era mesmo preciso fazer a casa. E continua a haver famílias que hoje em dia ainda não têm a casa. E mais importante que isso, é as pessoas que nunca receberam nada da parte agrícola e que fizeram o seu documentozinho e a sua candidatura, mas depois, quando deitaram a plataforma abaixo, não foram buscar essas candidaturas. Esses são os mais injustiçados, são aqueles que não receberam nunca e tiveram perdas. E houve gente que ainda hoje está a pagar agora e a devolver o pouco dinheiro que recebeu. Porque tinha feito o processo bem, só que não sabia que depois tinha que apresentar as faturas, tinha que apresentar isto e aquilo, e o processo foi tão burocrático e agora estão a dever agora dinheiro. Mas isso é população que todos nós sabíamos, ou pelo menos teríamos a obrigação de saber, que ia ter dificuldade em conseguir acompanhar essa parte burocrática. Eu recordo-me de entrevistarmos contigo pelo menos 2 famílias, aquele senhor que inclusive perdeu os seus animais, que ainda estava lá o trator, e depois uma família com as filhas, em que tinha as casas... Já tem a casa, finalmente, depois foi conseguida, depois de um processo... E deu, inclusive, pessoalmente... Diziam que não era a primeira morada. Diziam lá, que não, e a questão é que a casa estava em nome do pai. Exatamente. E tinha que haver uma declaração, uma simples declaração que fui eu que fiz ao senhor e o senhor assinou e levou à Câmara, mandou para a CCDR e a partir daí foi tudo feito. Ou seja, e eu acusei na altura publicamente a pessoa engenheira que estava a tratar do processo que ela estava a ser criminosa, porque aquela família, inclusive, tinha um miúdo com deficiência. É verdade. E se não lhe fizessem a casa, era um crime. E fizeram-lhe a casa, hoje em dia já estão lá a morar.
É a casa, pronto, não é igual, mas não interessa. Até acho que ficou muito, muito engraçada. Mas porquê é que demorou tanto tempo a ser feita? Porquê é que eles não atuaram logo? Sim, porque depois não dá para contabilizar a angústia de uma família durante estes anos. Houve famílias que se separaram, dividiram, morreu gente, entretanto, por situações normais, outras acredito que até fossem doenças que apareceram após toda esta angústia, depressões. Eu recordo-me de um senhor estrangeiro, creio que inclusive andou desaparecido, Sim. ou falava-se da possibilidade de suicídio. Houve vários, aliás, apareceram pelo menos 2 que dizem que têm a ver com incêndio, assim nós não conseguimos, porque a pessoa não conseguiu, veio para cá, para Portugal, para viver à vontade, para não depender de ninguém e de repente fica sem nada, a passar fome, e as pessoas têm vergonha. A vergonha é um grande problema nestes casos, mesmo a questão de pessoas não terem comida e roupa, a vergonha foi um dos grandes problemas. E as autoridades não conseguiram resolver e vão continuar a não conseguir resolver, porque as medidas têm que ser feitas de uma maneira a que deem para todo o país, porque isto pode acontecer em qualquer parte do país. Se acontecer em Lisboa, ou no Porto, ou no outro lado qualquer, nós temos que estar preparados para isso. E as leis não estão preparadas para isso. Mas também não podemos dar tudo assim, sem regras. E o que aconteceu foi isso. Davam aos amigos e àqueles que vinham pedir, e os outros que estavam lá, que nos chateavam, deixaram-nos estar. Sim, até porque eu soube de algumas casinhas de familiares de pessoas de alguma relevância e importância que foram até renovadas. Algumas delas, não creio que tu próprio denunciaste, nem sequer tinham sido afetadas pelo incêndio. Sim, existem casas que não arderam e foram construídas. Existem outras casas que estavam parcialmente ardidas, deitaram-nas abaixo e nunca lhes construíram. E, entanto, por exemplo, esse senhor até já faleceu, estou-me agora a lembrar, e ficou sem a casa, sempre a pensar que estavam a construir a casa. E temos situações de familiares, de pessoas que têm a ver com o governo, na altura, e até de algumas câmaras, que lhe legalizaram o terreno de maneira a que pudesse ter direito à casa, o que é injusto. Porque se nos outros casos chumbaram-lhe porque a casa não podia ser legalizável, como é que depois aparecem casas legalizáveis onde não era possível legalizar? Ou seja, houve 2 pesos e 2 medidas, e uma das grandes casas que eu falo que tem um processo enorme, que é a Casa do Cantoneiro, que era uma casa do cantoneiro que não morava lá ninguém há mais de 20 anos e de repente fazem-lhe uma casa nova. Como é que é possível? Uma pessoa que tem uma morada na Suíça, que não mora cá, tem morada num outro concelho, como é que é possível? Está tudo detalhado no processo do Ministério Público e ninguém faz nada. E toda a gente vê naquele processo que tem irregularidades e que aquela casa nunca podia ser feita. E fica tudo impune. Aliás, quando eu falo nisso, às vezes algumas pessoas falam, é logo um silêncio porque as pessoas têm logo medo. Não tem que se ter medo. Não podia ser feita. E existem pessoas que deveriam ter tido casas e não as tiveram. E estamos a falar depois de casas que gastaram 200, 300 mil euros em casas que aquilo custa 40 ou 50 mil euros. Isto é outro problema, que é os nossos ajustes diretos, que são feitos por valores que ninguém entende. Muito bem. Nuno, estamos nos últimos 2 minutos, a conversa aqui sempre voa. Qual é que tu crees que deveria ser a prioridade deste governo relativamente ao interior? É assim, eu acho que uma questão muito importante que nós já tocámos tem a ver com a habitação. A habitação é importantíssima para o interior e para qualquer parte do país. Mas a habitação não pode continuar a ser concentrada nas áreas metropolitanas. Porquê? Continuamos a pôr mais pressão nas áreas metropolitanas. Nós temos que criar condições para que o interior tenha habitação para as pessoas irem trabalhar e também temos que lhe dar serviços. Escola, educação, esses serviços básicos, mínimos, não é? E para não criar pressão nas áreas metropolitanas, porque se colocarmos mais prédios, sei lá, em Oeiras, nós vamos ter que depois criar infraestruturas para que as pessoas cheguem ao seu trabalho, ou se for criado do lado da Almada ou no outro lado qualquer. Portanto, nós temos que, cada vez mais, repovoar o nosso país e isso faz parte da estratégia da habitação. Porque se a habitação continua a insistir em ir para as áreas metropolitanas, começamos a ter um grande problema cada vez maior. Cada vez temos que fazer mais transportes públicos e cada vez as pessoas são mais saturadas e têm menos condições de vida. Isso acho que é o principal. E depois é dotar de infraestruturas mínimas. Nós não temos que ter um centro de saúde ou uma escola em cada aldeia. Em cada aldeia. Vila. Isso é impensável, Não, porque antigamente fazia-se quase um campo de futebol em cada aldeia. Cada um queria o seu clube. Não, temos de ter boas condições, concentradas nas sedes do concelho, nos sítios estratégicos, para que não tenha custos, porque o problema disto na acessibilidade. O futuro
é os Muito bem. custos depois a seguir. Portanto, o interior tem que ser visto num todo e tem que ser visto caso a caso, porque no país não é todo igual. Nuno Pereira, muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe, pode ver e rever esta conversa subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, clique no sininho para receber a notificação sempre que fazemos o upload de uma nova conversa. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite e dizer que amanhã vamos estar de volta à mesma hora para mais um programa. Obrigado.